Graça e paz, queridos, como é que vocês estão? Que benção poder estar com vocês aqui de novo, né? Hoje, nesse De Olho na Palavra. Espero que essa palavra de hoje possa trazer sentido no seu coração e que nós possamos crescer juntos, né? Que nós possamos amadurecer para a glória de Deus. Eu queria orar com você antes, né, da gente falar sobre essa palavra. Né? Se você puder, compartilhe esse vídeo, né? Manda lá nos grupos, manda para as pessoas, né, da própria igreja, né? Compartilhe aí nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. Eu tenho certeza que ela vai falar ao seu coração e ela vai dar muito sentido para a tua história hoje. Né? Se tem alguma coisa que está fora do lugar, eu acredito que hoje, né, Deus está dando essa oportunidade para que você possa realmente dar um novo sentido para a tua história. Né? Realmente é uma palavra que falou muito comigo. Né? Tem alguns dias que eu estou remoendo sobre isso, né? E eu vejo realmente uma grande importância de nós falarmos sobre a palavra de hoje, né? Que é o poder das palavras. Né? E você sabe muito bem, tem vivido, viveu, ouviu algo já de alguém, né? E provavelmente algumas palavras nortearam a tua história. Né? Então as palavras realmente elas têm um grande significado na nossa vida. Né? Então eu preciso que hoje você conceda toda a sua atenção ao Espírito Santo, né? Ele já colocou essa palavra no nosso coração e eu tenho certeza que ele vai falar poderosamente e grandemente com você. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Agradecer por essa noite, agradecer por esse momento em que o Senhor nos dá a graça de poder nos alimentarmos da Tua Palavra, de poder realmente viver uma nova história através da Tua Palavra, de sermos renovados pela Tua Palavra. Nós entendemos pela Bíblia, pelos Teus ensinamentos, Jesus, que as palavras têm poder e que as palavras podem nortear a nossa história, dar sentido, um novo sentido, ou um sentido totalmente fora de um contexto que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas hoje nós queremos colocar a Tua palavra no nosso coração, tomamos posse das Tuas promessas. Por isso fala, Senhor, ao nosso coração, ministra a cada um. Eu sei que cada um vai entender de uma forma diferente, porque cada um de nós vivemos uma história diferente. Por isso, Senhor, que a Tua palavra ela venha realmente alcançar os nossos corações, venha alcançar a morada, venha germinar, frutificar, e que nós possamos, através das nossas histórias, das nossas vidas, nortear a vida de outras pessoas por meio do Teu poder, por meio da Tua santa e amada palavra. Senhor, muito obrigado. Fica conosco, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém? Querido, então não esqueça, se puder, compartilhe o vídeo aí, tá? Vamos levar a palavra ao maior número de pessoas possível. Tá? Essa palavra de hoje é uma palavra bem interessante e eu acredito que ela vai realmente fazer muita diferença para você. Tem feito muita diferença para mim. Quero te dar algumas dicas, né, de como nós funcionamos como pessoas, né, como a nossa mente funciona. Vou trazer algumas dicas para você de como nós podemos resolver algumas questões agora mesmo, hoje mesmo. Tá? Tem coisas que cabe a Deus fazer, mas tem coisas que cabe a nós mesmos. Né? Tem coisas que nós mesmos podemos resolver e fazer. Então eu creio que você vai ser transformado nessa noite em nome de Jesus. A graça e a paz para quem chegou agora aí. Mas nós vamos falar então sobre o poder das palavras. Mas antes de falar sobre o estudo diretamente, eu vi uma história e eu queria compartilhar essa história com você. Eu achei bem engraçada, até mesmo ela sendo séria, mas achei ela meio engraçada. Então a história é assim. Uma mulher, né, é uma história real, tá? Aconteceu com um casal isso aí. Uma esposa chegou, né, ela queria um terapeuta, fazer a consulta do terapeuta, porque ela dizia que o casamento dela não dava mais, que ela não aguentava mais. Era um casamento de 35 anos já e ela não queria, ela queria separar, mas ela ainda queria tentar um último recurso aí com o terapeuta para ver se realmente aquilo que ela fazia, se tinha realmente alguma solução ou não. Né, e ela foi ao terapeuta. E aí o terapeuta falou, não, vamos chamar então seu esposo, né? Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, vamos tentar resolver isso aí, né? Porque um casamento de 35 anos não se joga fora assim e tal. Ele falou, não, tá bom. Aí chamou o marido lá, e aí o terapeuta perguntou para ele assim, você sabe por que você está aqui? Daí ele falou assim, não faço nem ideia do porquê que eu tô aqui. E aí ele falou assim, bom, você tá aqui porque a tua esposa quer se separar de você. Ele assustou assim, ficou, poxa vida, como assim? Você quer separar de mim? Por quê? Estamos casados há 35 anos, né? Eu nunca fiz nada de errado. O que aconteceu agora? Me explica o que está acontecendo. E ela olhou para ele e falou assim, olha, quero me separar de você porque você não me ama mais. Ele falou, como assim eu não te amo? Eu te amo sim, eu nunca deixei de te amar.
Ele falou assim, não, ela falou para ele, não, você não me ama porque você não fala que me ama, você não expressa, em 35 anos, você nunca mais falou que me ama. E aí ele falou assim, lembra do dia que nós casamos? Né, que nós estávamos lá diante do altar e eu fiz uma promessa e eu falei, naquele dia eu falei que te amava. Não falei, realmente você falou. Eu falei, então, o dia que eu mudar de ideia, que eu mudar de opinião, eu te aviso. Né? E ela falou, então realmente você me amava, eu não te interpretava. Né? Eu não estou dando uma legalidade para que você não fale que ama a tua esposa, você, esposa, fala que ama o esposo, né? É bom, isso incentiva, né? O poder das palavras realmente ele age dessa forma. Né? Mas é uma história que eu achei até engraçada, porque veja só, como as palavras fazem diferença. Né? Ela achava que ele não amava ela, mas simplesmente porque ele não falava isso para ela. Né? Porque ele não expressava com palavras esse amor. Né? Mas na verdade ele falou, não, eu nunca deixei de te amar, eu sempre te amei e quando eu mudasse de atitude, ou se um dia eu chegasse a mudar, eu iria te avisar. Né? Eu ia falar que não te amava mais. Né? Mas na verdade ele amava, do jeito dele, mas ele amava. E eu achei bem interessante essa história para te mostrar como realmente as palavras elas dão sentido na história das pessoas. Né? Como as palavras elas mudam a rota da vida das pessoas. Imagina se ela simplesmente toma a decisão, decide realmente pedir o divórcio, tudo quando ele acaba sendo pego de surpresa, né? Porque, poxa, como assim que aconteceu? Você conheceu outra pessoa, eu fiz alguma coisa, ia tentar ficar procurando ali o motivo daquela separação e não ia descobrir. Né? E ela acabou expressando que era porque ele não falava. Né? Então, as nossas palavras elas têm uma ação, elas geram uma reação, tanto em nós quanto em outras pessoas. Né? E aí eu queria te convidar a refletir como você tem usado suas palavras no dia a dia. Né? Porque muitas coisas acabam acontecendo na nossa vida simplesmente porque nós não sabemos usar as nossas palavras, simplesmente porque nós usamos as nossas palavras de qualquer forma. Eu quero te mostrar na Bíblia daqui a pouco algumas coisas que aconteceram na história das pessoas, né? E nós temos uma consequência disso até hoje, né? Justamente porque algumas pessoas não souberam usar as palavras como deveriam, né? E aí até hoje tem-se problemas por causa disso. Né? Já passaram anos e anos e anos e os problemas continuaram. Né? Então as palavras elas realmente elas têm muito poder, elas fazem muita diferença. Elas transformam a história das pessoas, a história de vida das pessoas. Quero ler um texto com você que está em Tiago, no capítulo 3 e no versículo 2. Ele vai nortear essa nossa conversa de hoje. É Tiago, capítulo 13, versículo 2. Queria dar um bem-vindo a você que chegou agora. Tá? Nós estamos falando aí sobre o poder das palavras. Tá? Então seja bem-vindo, compartilhe aí com os seus amigos, continua compartilhando para que mais pessoas cheguem aí até esse momento aí tão precioso que é um momento em que nós aprendemos mais da palavra de Deus. Então Tiago capítulo 3, versículo 2 fala o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Eu vou ler numa linguagem NVI, a linguagem de hoje, para ter uma assimilação melhor. Diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Sabe, essa palavra ela é bem clara, né? Ela fala que todos nós erramos em alguma área da nossa vida. Todos nós, em algum momento, erramos em alguma coisa, em alguma área. Ele fala, todos tropeçamos de alguma maneira. Né? Então, a palavra de Deus ela já diz que nós somos imperfeitos. Que em algum momento da nossa história nós iríamos pisar na bola em alguma coisa, ia fazer alguma coisa errada. Mas ela traz uma evidência. E ela fala assim, se alguém não tropeça no falar, né? Se alguém não tropeça no falar, está sendo bem claro ali sobre a questão de proferir palavras, de expressar-se. Né? Eu sempre falo com o pessoal que às vezes as pessoas reclamam, né? Eu mandei mensagem do WhatsApp para fulano, para ciclano, e ele não entendeu, ele me interpretou errado, ele me interpretou mal. Né? Eu sempre aconselho as pessoas a falar, olha, se é um assunto importante, se você está até num diálogo um pouco mais intenso, né? A gente costuma dizer que o crente ele não briga, né? Ele tem excesso de comunhão. Né? Então, às vezes você está num excesso de comunhão com alguém pelo WhatsApp, não faça isso por meio de letras, né? Por meio das escritas. Resolva os problemas, né? Tenha um diálogo, se possível, através de uma ligação, né? No mínimo através de uma mensagem de voz. Por que eu falo isso?
Porque quando você está escrevendo, né, quando você coloca letras ali, né, na sua mensagem, quem está recebendo não vai conseguir interpretar o sentimento com o qual você está mandando, né? É tipo, se você escreve algo para alguém, às vezes essa pessoa que está lá do outro lado está com algum problema, já está às vezes até brava com você por algum motivo, e ela vai ler aquela mensagem, ela vai imaginar, né, ou ela vai ler aquela mensagem com o sentimento que ela já está. Se ela já está nervosa, ela já vai ler aquela mensagem com um tom de ira, né? Então, tipo, você escreve assim, por exemplo, ou vai tomar banho, né? A pessoa, se ela estiver nervosa lá, às vezes você já estava num sentimento já meio quente, né? E ela vai achar que você está mandando ela tomar banho no sentido ofensivo, né? Porque ela já está irada. Agora, você sabe que você escreveu num tom, quem sabe, de tranquilidade, com um ar de preocupação, mas ela, quem sabe, entendeu de um jeito errado. Porque palavras, né, escritas, elas muitas vezes não expressam o sentimento com o qual você está enviando elas, né? Então, por isso que as palavras elas têm que ser muito cuidadas, né? Ainda mais dependendo do momento e da situação pela qual você está escrevendo aquilo, né? Se é algo importante, mas não só escreva, né? Procure falar, né? Literalmente com as palavras audíveis, né? Com a sua voz, liga para a pessoa, porque às vezes a forma como se escreve é interpretada de forma errada, né? Então temos que ser muito cuidadosos, né, com as nossas palavras, com o que nós falamos, se devemos ou não falar alguma coisa, porque nós como seres humanos temos uma grande tendência, né, de querer sempre ter a razão de tudo, né? Sempre de estar certo em todas as coisas. Não, porque a minha opinião, minha palavra tem que ser a última, se não for do jeito que eu estou falando, não resolve. Né? Nós temos esse sentimento como seres humanos de agir desse jeito. Né? Então, nós temos que cuidar muito. Porque o texto ele não para aqui, na verdade. Né? Se a gente continuar o texto de Tiago 3, né, o texto ele vai continuar falando sobre a língua, vai continuar falando sobre o perigo dela. Né? Vamos continuar o texto só para você ter uma noção do que o Tiago está falando, nos ensinando ali. No 3, né, até se a gente continuar o 2 na explicação, ele fala ali que todos tropeçamos de várias maneiras, se alguém não tropeça no falar é homem perfeito, dizendo assim, olha, se você não tropeça em palavras, né, se você toma cuidado com as suas palavras, usa ela para edificar, você é uma pessoa sábia, você está chegando em um lugar realmente de perfeição, você realmente está sendo alguém bacana na história, né, você está agregando na vida de alguém. Né? E aí continua sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Né? Então ele está dizendo assim, se você tem capacidade de controlar as suas palavras, aquilo que você pode ou não falar, você consegue facilmente dominar todo o seu corpo. Né? Porque através das nossas palavras nós podemos abençoar, nós podemos alegrar o dia de alguém, podemos acabar com o dia de alguém. E sabia que com as suas palavras você pode atrapalhar você mesmo? Se você, porque existe uma coisa chamada crença limitante, né? Quando você estuda neurociência, PNL, todas essas questões que falam sobre a mente, sobre o cérebro, né? Você começa a entender que tudo que tem na Bíblia que fala sobre autocontrole, sobre as palavras que têm poder, né? Sobre todas essas situações, ela está falando justamente sobre programação neural, né? Nós temos uma coisa na nossa mente que é plasticidade neural, né? Então a nossa mente ela tem uma facilidade de absorver, de acreditar, de aceitar coisas, né? E quando você acredita muito no que alguém falou, numa palavra que alguém proferiu sobre você ou a seu respeito, a nossa mente tende a aceitar aquilo como uma verdade absoluta, né? E a nossa mente, eu já falei isso na igreja, mas a nossa mente ela tem um único propósito, né, grossariamente falando, que é sobreviver. Né? Então o teu cérebro ele vai fazer de tudo para sobreviver e gastar o mínimo de energia possível para te manter vivo. Né? Então se todo o resto parar no seu corpo, ele vai fazer de tudo para que o coração funcione, os órgãos principais funcionem para que a mente continue funcionando. Então ele vai tentar fazer você ficar vivo. Né? Por isso que você não tem vontade de ir para academia, por isso que você não tem vontade de fazer dieta, por isso que você não tem vontade de fazer nada que gere um esforço, porque a tua mente vai tentar fazer de tudo para que você tenha ou gaste o mínimo de energia possível. Né? Então, e por que eu estou te falando isso? Porque quando nós temos crenças limitantes ou verdades na nossa mente, o teu cérebro ele vai procurar a rota mais rápida para fazer você tomar uma decisão mais rápido possível para gastar o mínimo de energia possível.
Quando você era novo, né? Porque o nosso caráter, o nosso comportamento, ele é moldado quando você é criança. Então, assim, quando alguém chega para você e fala assim, ó, você não vai ser ninguém na vida, você vai ser alguém do mesmo jeito que eu fui, com o casamento destruído como eu tive, né? Não vai conseguir estudar como eu não consegui, né? E você cresce ouvindo todas essas mentiras. Só que essas mentiras, para tua mente, ela passa a ser uma verdade, né? Então, por isso que eu estou dizendo para você essas questões. Porque a partir do momento que você tem essas crenças que são mentirosas, mas a tua mente ouviu tanto, que ela trouxe isso como uma verdade. Né? Por isso que eu falo, as palavras elas têm poder, tanto para te dar um destino maravilhoso, quanto te dar um destino destruído, entendeu? De te dar realmente, você alcançar o propósito de Deus para tua história, ou de não, de você viver travado, limitado, como todo mundo falou que você ia ser, e a mente acaba aceitando isso como uma verdade. Continuando o texto de Tiago 3, no versículo 4, você vai começar a entender isso que eu estou falando para você. Diz assim, tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Sabe, ele compara, você vai ver ali na frente que vai comparar a língua. Justamente por isso, porque ela é um membro muito pequeno, mas ela pode mudar uma rota de uma vida, ela pode mudar a rota de uma história, né? Uma vez eu ouvi alguém falar que dentro do cemitério estão os maiores sonhos do mundo, né? Porque muitos sonhos que nem aconteceram foram enterrados em um cemitério, né? Justamente porque às vezes as crenças limitantes que foram geradas dentro da mente de algumas pessoas, né, impediram elas de viver o sonho daquilo que Deus tinha para a história delas. Né? Então, realmente, as palavras elas têm muito poder, né? E elas não só prejudicam as pessoas que você pode conversar ou que vão conversar com você, mas eu mesmo posso me prejudicar com aquilo que eu falei para você agora há pouco. Né, que a nossa mente ela vai acreditar numa verdade. Se você ficar falando para você mesmo assim, eu não sou capaz, eu não posso fazer uma faculdade, eu não tenho capacidade para me formar, eu não tenho capacidade para ser um chefe da minha empresa, eu não tenho capacidade para poder pregar na minha igreja, eu não sou capaz de ir aprender uma língua nova, eu não sou capaz de aprender inglês, aprender espanhol, mandarim, eu não posso aprender nenhuma língua porque eu não tenho essa inteligência. Sabe, você está colocando para dentro de você, para dentro da tua mente, uma mentira e o teu cérebro aceita isso como uma verdade, porque ele vai tentar sempre resolver as coisas da forma mais rápida possível para gastar o menor energia possível. Por que é fácil da gente acreditar isso e não acreditar, olha, você pode ir para Nova York, você pode ser um missionário, você pode ser um empresário bem-sucedido, você pode falar em público sem problema nenhum, você pode subir lá no púlpito da tua igreja e ministrar porque você é capaz. Por que nós não temos uma facilidade em entender isso? Porque gera dificuldade, porque gera desgaste, porque você tem que estudar, você tem que se aprimorar, você tem que realmente se dedicar mais, você tem que se doar mais. Né? Então algumas coisas têm que acontecer para que você chegue exatamente nesse ponto. Né? E o cérebro humano, isso é comprovado cientificamente, tá? Não é um achismo. Né? Ele sempre vai buscar a rota mais rápida para resolver o problema e gastar o mínimo de energia possível. Né? Então, só que tudo isso que hoje os cientistas estão descobrindo, tudo isso que hoje está sendo comprovado cientificamente, na Bíblia você já via. Sabe? Tá tudo isso escancarado na Bíblia e tudo isso está na palavra de Deus. Mas às vezes nós olhamos de uma forma tão rápida e tão superficial que nós não conseguimos entender. E aí quando você vê alguns desses estudos, você começa a trazer um paralelo na Bíblia e você olha, puxa vida, realmente isso tudo já estava na história. Porque quem dá a sabedoria ao homem é o próprio Deus. O próprio Espírito Santo nos concede sabedoria, nos entrega a sabedoria na nossa mente, nos ensina, nos revela. Então, se você quer ser alguém bem-sucedido, por mais que um dia alguém tenha falado para você não vai ser bem-sucedido. Não aceite essas mentiras, mas aceite a verdade que Deus tem sobre você. Porque se eu entendo que eu sou a imagem e semelhança de Deus, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que se eu sou a imagem e semelhança dele, eu também posso acessar aquilo que ele tem, eu posso acessar aquilo que ele é. Porque em Deus nós podemos todas as coisas. Então nós temos que acreditar, nós temos que crer nas verdades de Deus. Porque é muito mais fácil você acreditar numa pessoa do que acreditar em Deus. Porque quando
alguém chega para você e fala, você não vai ser isso, não vai ser aquilo, você não vai conseguir. Ou se alguém chega e fala para você, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Né? Tem um grande... Como é que eu vou chamar ele? Esses palestrantes motivacionais, né? O Tony Robbins, ele é muito famoso, né? Fora do país, nos Estados Unidos. E ele é um cara que arrasta multidões, ele consegue trazer aquela essência, aquela chama que tinha se apagado dentro das pessoas, né? Isso tudo com PNL, né? Que é programação neurolinguística, é simplesmente reprogramando, ressignificando momentos da história das pessoas, que é justamente o que Paulo fala quando ele fala sobre metanoia, que nós temos que reprogramar a nossa mente, que nós temos que, sabe, entender as coisas com a clareza de Deus, sabe, não viver mais do mesmo jeito. E Paulo fala sobre metanoia. Paulo fala sobre renovar a nossa mente. Né? Então, isso é hoje traduzido pela ciência como PNL, como neurociência, mas isso tudo já está escancarado na Bíblia. Porque as palavras elas têm poder de transformar a nossa história. Então, às vezes eu não sei como é o seu relacionamento no serviço, em casa, né, com as pessoas, mas você pode nortear a vida de alguém. Né? Eu não sei como você trata os seus filhos, espero que trate eles muito bem e profira palavras de bênção sobre a história deles. Porque se você fala para ele todo dia, olha, você é burro, você não pode, você não consegue, eu já falei para você 10 vezes, você tem problema. Sabe, isso vai incutindo na mente dele de que ele realmente ele não pode, de que ele não consegue, que ele não nasceu para aquilo, né? E o que nós temos que fazer? É nortear a vida das pessoas com palavras de bênção e não palavras de maldição. A palavra de Deus diz assim que o bem e o mal está no poder da língua, né? Então nós temos que usar a nossa língua para abençoar. Temos que usar as palavras que vêm à nossa boca justamente para abençoar alguém. E quando você não tem algo para falar de bom, fica quieto. Às vezes é melhor ficar calado do que falar bobagem. Né? Tiago fala assim que ele fala assim que temos que estar prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Porque às vezes é muito melhor uma boca fechada do que falar 50 palavras ou 3 palavras que vão destruir a história de alguém. Né? Então nós temos que estar sempre prontos para ouvir. Né? Por isso que nós temos 2 ouvidos para ouvir, né? E uma boca para falar. Né? E 2 olhos para enxergar, para ficar atentos a tudo que está acontecendo. Né? Então nós temos que tomar cuidado. Nós conseguimos, através de palavras, mudar o dia de alguém. Né? Trazer um novo significado no dia de alguém, mudar o curso da história de alguém. Eu vou te dar um exemplo. Pelo menos eu acredito que quem está ouvindo aí conhece a história de Sara, né? Abraão e Sara. Né? E ela não podia ter filho, eles não podiam ter filho. E aí ela tenta dar o jeitinho dela para resolver esse problema, né? Libera lá a escrava para poder, a sua serviçal lá para poder se deitar com Abraão, para poder que eles tivessem um filho, né? E aí você conhece a história, realmente Abraão tem um filho, né, com Agar e nasce Ismael. Só que chega um momento que Sara ela não consegue conviver mais com aquela situação. E aí o que ela faz? Ela expulsa, né, incentiva Abraão a expulsar eles, a mandar embora. Fala, eu não consigo mais viver com essa humilhação, ela fica aí com esse menino e tal, e eu não quero mais viver desse jeito. E manda eles embora. Né? E essa consequência não foi só, né, daquele momento, por causa daquela situação que ela passou, né, trouxe uma situação que margeou por histórias, por gerações. Né? Tanto que hoje você vê os descendentes de Isaac com os descendentes de Ismael numa guerra eterna, né? Uma inimizade total, né? Um confronto total. Né? Tudo porque alguém um dia, né, não soube lidar com as palavras, agiu de forma errada, né? Fez algo que não deveria fazer, agiu como não deveria agir. Porque se quem sabe, né, primeiro que ela não devia ter feito aquilo, né? Porque Deus já falou que ia resolver o problema, mas ela não confiou totalmente. Né? E por não confiar gerou essa situação. Mas Deus ele é misericordioso, e aí você vai ver a história de Ismael, e tem todo o desenrolar da história, mas veja só que um conflito entre povos, entre nações, foi gerado porque alguém não soube usar as palavras da forma como deveria. Né? E quantas vezes nós usamos palavras e dividimos a nossa família, dividimos as pessoas, né, que convivem às vezes no nosso lar, tem um convívio próximo a nós, né? Então nós temos que tomar muito cuidado.
Né? Às vezes famílias ficam anos sem se conversar, pai fica anos sem conversar com o filho, filho fica anos sem conversar com a mãe, né? Irmãos não se conversam, às vezes por causa de uma simples palavra, por causa de uma palavra proferida no momento de ira, no momento ali que estava realmente o clima se aqueceu demais, às vezes até falou algo que deveria ser falado, mas às vezes não naquele momento e não daquele jeito, né? Então temos que tomar muito cuidado, né, com o que falamos. Né? E assim como as palavras elas podem dividir, né, uma família, dividir um casamento, dividir um relacionamento, né, as palavras também podem unir, né, com uma atitude de humildade, de pedir um perdão, né, de pedir, né, desculpas. Olha, realmente não era isso que eu queria ter falado. Então, realmente as palavras elas têm um poder assim que nós às vezes não nos damos conta. Né? Eu vou te dar um outro exemplo aí da Bíblia. Né? Você vai olhar a história de Ana. Né? Ana não podia ter filhos. Né? Ela casa com Eucana e, né, ele se casa com ela não pode ter filhos, aí ele se casa com outra mulher, e aí ela tem os filhos, e aí ela fica totalmente chateada porque por que ela não pode ter filho, porque às vezes a gente olha para a história dela e não vê um contexto, né, de tudo que está acontecendo. Né? Às vezes até algumas pessoas podem até julgar ela, né, por que ficar triste, por que chorar e tal, né, a vida que segue, mas não era assim, porque naquela época, pensa só, uma mulher ela não podia ter filho dada por Deus. Né? Então não era tão simples como a gente imagina. Imagina ela ter que lavar roupa todos os dias lá no Rio, não sei onde ela lavava roupa, mas ela ser excluída pelas outras mulheres, justamente porque ela não tinha filhos. Ninguém gostaria de estar perto dela, porque pensavam provavelmente assim, eu não vou ficar perto da amaldiçoada, lá vem a amaldiçoada, lá vem a mulher que não pode ter filho, porque era honroso ter filhos. Porque naquela época a mulher ela tinha que ter filhos e, se possível, né, eles torciam para que o filho viesse em homem, para que ele pudesse servir na guerra, né, para que ele pudesse oferecer, né, a sua vida, né, oferecer a sua mão de obra, oferecer a sua história, né, pela sua nação. E ainda mais ela, que o marido dela vinha de uma descendência levítica de sacerdotes. Né, então ele iria servir no templo, por mais que, né, os serviços do seu esposo, né, como sacerdote não estava sendo requisitado naquele momento, mas ele vinha dessa geração de sacerdotes. Então era algo que realmente ia impactar a história dela, ela ia estar gerando um sacerdote. Né? E aí ela se cala, né, em muitos momentos. Agora imagina só ela vivendo aquela questão. Ela não tem o filho, e aí a outra mulher que o marido dela se casa tem filhos, né? E ela não tendo filho, imagina a humilhação que ela poderia passar, né? Ela fala, já que você não tem filho, lava as fraldas dos meus filhos, né? Já que você não tem filho, né? Então cuida dos meus aí. Então era humilhação sobre humilhação, né? Então imagina a situação que ela passava. Não era algo fácil, né? Ouvindo palavras toda hora, palavras depreciativas, palavras que realmente colocavam ela cada dia mais para baixo, né? Então era bem difícil, era bem complicado, né? Não era fácil, né? Qualquer outra pessoa no lugar dela provavelmente tinha largado, pulado do barco, largado os betes, como se fala, né? Tinha abandonado tudo, mas ela não, né? Até que chega uma hora que o marido dela chega assim, poxa vida, por que você tá triste? Ele descobre, né, que ela tava chorando porque não podia ter filhos e provavelmente tinha tido um atrito com a outra esposa e tal. E aí ele fala assim, poxa, não é... estar casado comigo não é melhor do que ter 10 filhos? Né? Ela podia ter revidado naquela hora e falar assim, poxa vida, né, eu quero ter filhos, você sabe como isso é ruim para mim, sabe que eu tenho vivido por causa de não ter e tal. Podia ter revidado, mas ela decidiu guardar as suas palavras. Ela decidiu reter aquelas palavras junto com ela. Né? Em vez disso, o que ela faz? Ela sai e vai lá para o templo. Ela vai para o templo resolver o problema dela, ela vai conversar com quem realmente poderia resolver a história dela. Né? Qual que é o problema que nós temos hoje em dia? Que tem um monte de gente doente, um monte de gente com problema, que em vez de expressar as suas palavras, usar as suas palavras para conversar com Deus, que vai resolver o problema dela, né? Chegar a Jesus, olha, eu preciso da tua ajuda, o Senhor levou sobre a cruz as minhas doenças, os meus problemas, o Senhor sempre se coloca à disposição para nos ajudar, eu estou aqui. Né? Mas nós preferimos, às vezes, pedir um conselho de casamento para alguém que está com o casamento ferrado, o casamento todo lascado, que já está no 6º, 3º casamento. Eu não estou dizendo que as pessoas não possam
né, dar conselhos, mas eles vão buscar conselhos até com pessoas que não têm temor a Deus, com pessoas que não têm resultado de vida para poder realmente te dar uma base de um bom conselho, né? Ao invés disso, né, viram as costas para o Senhor e vão conversar com quem não devia. Ou escrevem meia dúzia de bobagem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, né, para expressar o que elas estão sentindo, ao invés de colocar, né, fechar a porta do quarto e falar com Deus, né, se colocar de joelhos lá e falar: Senhor, fala comigo, estou passando por essa situação. Mas eles preferimos escancarar a nossa vida lá nas redes sociais, para que um monte de gente que não tem nada a ver, um monte de gente que está toda machucada, que está toda lascada, vem dar palpite na vida das pessoas, né? Então, às vezes, falamos com quem não deveria falar, né? Expressamos coisas para quem não deveria expressar, né? E quem deveria nos ouvir, que poderia nos ajudar, que é Jesus, nós não fazemos muitas vezes, né? Então, as palavras, elas têm que ser muito bem utilizadas. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo, com quem você está falando, né? Eu sempre aconselho que as pessoas vão buscar aconselhamento com pessoas que têm resultado naquela área que você precisa, né? Você não, se você tem uma empresa e ela está falindo, você não vai buscar resultado, buscar conselho com alguém que faliu do mesmo jeito que você faliu, porque ela vai te dar a mesma resposta, ela vai, quem sabe, fazer a mesma coisa que ela fez a mesma coisa que você está fazendo, né? Você procura sempre o quê? Buscar resposta, conselho com alguém que teve um sucesso, com alguém que, quem sabe, já até faliu várias vezes, mas agora ela tem um case de sucesso, né? Ela conseguiu realmente dar a volta por cima, conseguiu achar uma forma que funciona, né, que realmente dá resultado. Então nós temos que buscar sempre conselhos com pessoas que têm resultados na área que você procura, né? Ou que pelo menos tenham uma maturidade, que tenham uma experiência, né, nem que seja teórica, mas que tenha resultados, né? Sempre procure buscar conselho de quem tem resultado. E Jesus tem os maiores resultados do mundo. Ele nunca vai falhar e nunca vai te dar o conselho errado, né? Ou quem sabe você está pedindo conselho para pessoas erradas, né? Então para de fazer isso. Começa a buscar conselhos, fala com o teu líder, né? Se o teu líder é uma pessoa que está posicionada com Deus, né? Teoricamente teria que estar assim. Busca um conselho com ele, com a tua pastora, com o teu pastor, entendeu? Busca conselho com pessoas que realmente têm resultados, que têm posicionamento e maturidade, né? Que têm realmente uma responsabilidade, né? Tanto moral quanto espiritual, né? Porque às vezes você conta algo para alguém e as palavras que tanto te machucam pode te machucar ainda mais se você conta para alguém que não vai saber lidar com isso, que não tem maturidade, que vai ser, quem sabe, espalhando isso para todo mundo, entendeu? Então, às vezes não vai te ajudar e vai piorar ainda mais o problema. Mas Ana, ela não faz isso. Ana, ela podia ter revidado, ela podia ter feito um escarcéu, né? Armado um barraco lá. Mas ela não faz isso. Pelo contrário, né? Ela vai para o templo. Só que algo que me chama a atenção quando ela vai para o templo é o seguinte, que teoricamente, quando você vai para a igreja, você pensa que você vai ter o teu problema resolvido, né? Que vai ter alguém que vai chegar lá e vai te dar uma palavra de ânimo, vai te dar um up, vai tentar te fortalecer. E eu não estou dizendo que não é isso que acontece na igreja. Realmente tem que acontecer isso. Mas se você olhar o contexto do que acontece com Ana, acontece algo interessante, né? No mínimo interessante. Né? Que ela chega lá e ela começa a falar com Deus, ela começa a expressar, derramar o coração dela diante de Deus. E o texto é bem claro, diz que ela não consegue expressar palavras, né? Ela balbucia algumas coisas, ela sussurra algumas palavras, ao ponto do sacerdote chegar e falar para ela: você bebeu já essa hora? Né? E eu fui buscar no original, eu gosto muito de buscar o original das palavras, dos versículos, para ver exatamente qual é o contexto ao qual que aquilo foi falado, né? Qual é a palavra exata que foi usada para expressar alguma coisa. E se você for buscar exatamente na essência, no profundo, ele compara ela a uma meretriz, ele compara ela a uma prostituta. A palavra, não quero te escandalizar, mas a palavra que é usada lá é a palavra vadia, né? Só que ela não é escrita explicitamente isso no texto, mas é comparando ela a uma pessoa assim. Agora imagina, ela já estava ruim, ela já estava mal, e aí chega alguém e fala isso para ela, né? Só que o que ela faz? Ela, mais uma vez, é uma pessoa muito sábia. Ela segura os seus sentimentos, ela segura tudo que ela está sentindo, e ela chega e explica para o sacerdote: não, eu não bebi. Eu não sou quem você está achando que eu sou, eu não sou esse tipo de pessoa.
Eu simplesmente estou aqui derramando meu coração diante do meu Senhor, porque eu não posso ter filhos. Eu não cometi nenhum pecado para que ele me odiasse dessa forma, né? E eu fiz uma promessa para Deus que se ele me der um filho, eu apresentarei ele, eu consagrarei ele ao Senhor, né? Para que ele faça a vontade de Deus. E naquele momento, ela tem o resultado, ela tem todo ela tem toda a colheita de tudo que ela plantou, né? Seja em silêncio ou com palavras sábias, mas ela tem o resultado, ela resgata, né, o cumprimento de algo, né, de toda a sabedoria que ela utilizou, sabendo usar as palavras de forma correta. Né? E ali Deus abençoa ela, e ela tem o filho, ela tem Samuel, ela realmente cumpre com o que ela falou, ela consagrou ele ao Senhor, então ela entrega a ele para que o sacerdote pudesse cuidar. Né? Então, quando nós usamos as nossas palavras com sabedoria, né, realmente Deus ele norteia a nossa história, ele garante, ele assina embaixo daquilo que ele já tinha prometido para nós, daquilo que ele sempre falou que nós iríamos alcançar. E às vezes falar, mas o que ele falou? Né? Se você for para Jeremias 29:11, você vai ver Deus falando o seguinte: bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Né? E quer ver? Vamos ler esse texto lá na íntegra, para você ver como isso é tão sério, é tão profundo, que eu vou ler o 11 de novo, e ele fala o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Só queria abrir uma janela aqui. Quando ele fala de prosperar, ele não está falando literalmente de dinheiro, tá? Que prosperar é crescer em todas as áreas, prosperar é crescer em todos os ambientes, né? Seja sentimental, financeiro, psicológico, né? Natural, é crescer em todas as áreas. Né? Então no 12 diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. O que Ana faz? Ana faz exatamente isso. Ela vai resolver o problema dela com quem realmente pode dar uma solução. Né? E por isso que eu falo, nós temos que conversar com pessoas que vão agregar algo para nós. Né? Às vezes você está sem força, quem sabe, de orar, então vá buscar ajuda em alguém. A palavra diz que era melhor andar em dois no caminho, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Né? Nós temos que ter uma cobertura espiritual, alguém que você pode contar realmente. Né? Provérbios fala que ama o amigo em todo tempo, porque na hora da angústia ele se faz o irmão. Né? Tem um ditado que diz: é melhor um amigo perto que um irmão longe. Né? Então nós temos necessidade de relacionar com as pessoas. Mas com quem você tem relacionado? Com quem que você tem aberto teu coração? Com quem que você tem realmente derramado, né, todos os teus sentimentos, né, além de Deus? Né? Temos que tomar cuidado com pessoas com quais que tem gente que ela é muito bacana, a pessoa às vezes é muito legal, mas ela ainda não tem maturidade para lidar com o que você está vivendo. Né? Porque quem sabe às vezes ela está machucada na mesma área. E aí duas pessoas machucadas vão sair ainda mais, quem sabe, ferida, porque nenhuma tem capacidade suficiente, né, ou força suficiente para ajudar a outra. Né? Tem que ser alguém que esteja sarado, alguém que já tenha, né, quem sabe, até marcas, cicatrizes dessas mesmas guerras, para que ela possa falar: olha, desse jeito não dá, desse jeito que você está fazendo também não funciona, porque eu já fiz isso. Né? Então a experiência ela nos leva a ajudar as pessoas. Né? Nada daquilo que você está vivendo, nada daquilo que eu estou vivendo é em vão, é à toa. Vai chegar uma hora que Deus vai falar: olha, foi por isso que eu permiti você viver isso, porque você iria ajudar outras pessoas. Se eu permitir algumas coisas acontecerem para que hoje você pudesse dar sentido à vida de outras pessoas através da minha palavra, para mostrar que eu amo, que eu me importo. Né? Então eu dou sentido, eu dei sentido para mostrar para as pessoas que é possível superar, que é possível vencer. Né? Eu ouvi uma frase e eu carrego ela para minha história, e ela fala o seguinte: que aquilo que não te mata te deixa mais forte. Né? Se algo que, quem sabe, te deixou ao ponto de morrer, né? Uma dificuldade que te deixou ao ponto de realmente esvair todas as suas forças, se ela não te matou, ela vai te deixar cada vez mais forte. Ela serve para te deixar mais forte. Assim como uma vacina, né, funciona. Né? E ela, às vezes, se você tiver com a imunidade baixa e tomar uma vacina, ela pode até dar uma reação, às vezes até forte, mas ela te deixa mais forte depois dessa situação. Né? Então tudo que você passou na história foi justamente para te deixar cada vez mais forte. Né? Então nós temos que cuidar com as pessoas com qual nós falamos as coisas. Tá? Porque às vezes, em vez de nos ajudar, pode deixar a gente cada vez mais fraco e mais problemático. Então, assim, eu falei agora há pouco sobre crença limitante.
Né? O que é uma crença limitante? É você acreditar numa mentira e ela te limita a fazer alguma coisa. Né? Eu já contei isso no meu testemunho na igreja de como eu era muito tímido. Ainda tem algumas coisas para acertar, para ajustar, mas muitas coisas já mudaram, muitas coisas elas foram vencidas. Né? E eu não acreditava que eu podia fazer algumas coisas, eu não acreditava que eu era capaz de fazer algumas coisas. Né? E isso chama-se crença limitante. É o que eu falei, que a tua mente ela vai acreditar naquilo que é mais fácil, pela rota mais rápida, pela rota mais ligeira, para que você gaste o mínimo de energia possível, né? Para que você possa continuar vivo. Né? Então o cérebro vai fazer isso. Só que existem formas de você mudar isso na tua história. Né? E eu não estou falando só de ciência, não estou falando só de técnicas, mas Paulo, quando ele fala, e eu citei isso no começo, sobre a renovação da mente. Né? A renovação da mente vem como? Quando você começa a acreditar nas verdades de Cristo. Quando você começa a acreditar nas verdades de Deus. Que aquela mentira que falaram para você no passado, que você não ia ser nada, que o teu casamento ia ser destruído, que nem de fulano, de ciclano, que você não ia dar certo, que as coisas não iam funcionar. Isso são mentiras. Mas a nossa mente acaba acreditando em alguma verdade. Porque aí vem algumas dificuldades e você lembra daquilo e você linka automaticamente. A tua mente ela vai te forçar a entender que essa dificuldade veio justamente porque você não pode, porque você não é capaz, e ele faz te lembrar. Né? Porque essas crenças limitantes, essas falsas verdades que foram colocadas na nossa mente, o teu cérebro acessa isso, ela está no seu inconsciente. Né? Ele acessa isso de uma forma muito rápida e ele linka isso para que você aceite e pare de tentar. Né? Então, tem muitas pessoas que desistem dos seus sonhos, desistem de estudar, desistem de buscar o batismo no Espírito Santo, desistem de tantas coisas, sabe? Desistem de ser missionários, pregadores, né? Você sabe aquilo que Deus chamou para fazer. Mas porque algumas pessoas falaram algumas mentiras para você, você aceitou aquilo como uma verdade e até hoje você carrega isso. Sabe? Então, quem sabe você já está pensando em desistir do teu casamento, né? Porque alguém lá atrás falou para você, olha, você não vai ter um casamento feliz. Se eu não tive, você não teve. Às vezes você está querendo desistir da tua empresa. Ah, porque eu não consegui ter, você também não vai. Né? Então, nós como seres humanos temos uma tendência muito grande de achar porque eu não consegui, porque eu me frustrei, porque para mim não deu, não vai dar certo para ninguém. Né? E eu tenho uma opção de acreditar nisso ou acreditar no que Deus falou ao meu respeito. Porque o texto de Jeremias, ele fala justamente isso, que Deus ele tem o melhor plano, ele tem a melhor história para nós. Só que no 12 acontece uma coisa, né, que Ana fez, que falou o seguinte, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Né, tem uma ação nossa que tem que ser feita. Né, Deus ele fala assim, olha, eu vou renovar, Paulo ensina, olha, eu vou renovar a mente. A mente ela pode ser renovada, ela pode ser reprogramada, né? Isso chama-se PNL hoje, né? A ciência intitulou como PNL, que é Programação Neurolinguística. Então, existe como você reprogramar a sua mente. Existe como você tirar essas crenças limitantes e viver uma nova verdade. Né? A verdade da palavra, a verdade daquilo que Deus trouxe para você. Ah, mas como é que faz? Sabe? Primeiro, se achegando a Deus. Porque a palavra fala assim, então vocês clamarão a mim. Né? Ana, ela clama ao Senhor. Virão orar a mim. Ela orou ao Senhor. E o que Deus faz por consequência? Ouve o que ela falou e dá uma resposta para aquilo que ela falou. Sabe? Então, quem sabe você está vivendo tanto tempo, né, na escuridão, assim, no sentido de não alcançar, de não viver, né, ter sonhos dentro de você, esses sonhos não saírem, não realmente acontecerem. Não é porque Deus não quer, mas é porque você acha que você não é capaz. Mas você pode fazer. Porque não depende, eu gosto muito disso, né, de que não é do que eu posso fazer, mas é aquilo que Deus pode fazer através da minha história, sabe? Então, em Deus você pode fazer qualquer coisa. Em Deus você pode alcançar qualquer projeto, pode alcançar milagres, fazer prodígios e maravilhas. Tudo por crer em Jesus. Tudo por crer e acreditar que Ele pode fazer através de você. E o texto continua a dizer assim, e vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sabe? Isso fala sobre continuar, sobre não parar, sabe? Sobre não desistir, sobre não parar porque alguém falou que ele não conseguiu ou que você não teria capacidade de conseguir. É acreditar nas verdades que Deus falou sobre você, sobre o que Ele pensa sobre você. Não é sobre o que os seus antepassados não conseguiram, é sobre o que você vai conquistar porque você tem Deus na tua história. E isso vai fazer toda a diferença na tua vida. E aí ele fala no 14 assim, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor.
e os trarei de volta do cativeiro. Sabe, não fomos chamados para viver cativos. Fomos chamados para ser livres. Fomos chamados para dominar. Quando Deus está lá na criação, em Gênesis 1:26, você vê ele falando assim para Adão, fala, olha, domine sobre tudo, domine sobre as aves, sobre os peixes, domine sobre tudo, domine sobre todas as coisas. E quantas vezes nós deixamos as mentiras que foram faladas para a gente dominar sobre toda a nossa história e não vivemos aquilo que Deus nos chamou para viver. Sabe, o Salmo 33, versículo 6, quero ler com você esse salmo, porque é fácil acreditar na mentira dos outros, né? Porque é muito mais fácil, dá menos trabalho, não traz sacrifício, né? É muito mais tranquilo acreditar na mentira. Mas e acreditar na verdade? Né? E às vezes tem pessoas que falam a mentira como se fosse uma verdade e a verdade como se fosse uma mentira, mas a palavra de Deus ela não mente, a palavra de Deus ela é real. Salmo 33, versículo 6, fala o seguinte: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Sabe, então a palavra de Deus ela tem poder. A palavra de Deus, se ele falou que você vai ser, a única pessoa que pode impedir você de ser é você mesmo. Ninguém tem a capacidade, nem o diabo pode impedir você de ser a bênção que Deus falou que você seria ser. Sabe? A única pessoa que pode te impedir isso é você mesmo. Através de aceitar as mentiras que as pessoas falaram, que o diabo falou, independente de quem falou. Você pode aceitar isso, acatar como uma verdade. Ou você pode olhar para Cristo, você pode olhar para Deus e falar, não, a palavra dele disse que eu posso ser. A palavra diz que, em Hebreus 11:3, fala que tudo que existe se fez através da palavra de Deus. Quer ver? Vamos para lá para você ver. Só para você ver como a palavra de Deus ela tem poder e autoridade. Às vezes nós lemos a Bíblia, nós relemos a Bíblia, mas nós não aceitamos às vezes as verdades que estão escritas na Bíblia. Sabe, uma coisa é você saber que você tem um carro, uma coisa é saber que você tem carteira, que o tanque está cheio. E outra coisa é você tomar uma atitude de pegar a chave, girar a chave e sair. Não adianta você saber que a verdade da Bíblia ela é uma verdade. Mas se você não trouxer essas palavras de verdade para dentro da tua mente, para dentro do teu coração, sabe, trazer para dentro da tua história, tem que viver. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Sabe, foi feito através de uma palavra, foi feito através de uma ação, de uma atitude de Deus, de criar um projeto da terra, e aí ele coloca esse projeto em execução. Sabe quantos projetos você tem e que você não executou? Quantos projetos Deus colocou na tua mão e você não colocou ele em prática? Porque alguém chegou e falou para você que não ia dar certo. Se Thomas Edison fosse, né, alguém que a gente fala demais, mas se ele fosse realmente olhar para todas as maneiras que não funcionavam, porque ele não tinha um título de fracasso, mas ele intitulava todas as tentativas simplesmente como formas que não davam certo. Formas que não eram as corretas de se executar um projeto. Porque, gente, não é pelo que aconteceu com você. Não é pela forma como as coisas aconteceram com o teu passado. Não é pela, quem sabe, pela improbabilidade. Não é pela dificuldade que você viveu, pela família que você nasceu. Não tem nada a ver com isso. Sabe, tem a ver com o que você vai fazer com o que aconteceu com você. Isso vai mudar a tua história. Sabe, o fato de você ter nascido numa família pobre, de não ter tido recurso, de ter passado fome, de ter acontecido tudo isso com você, isso não determina quem você vai ser. Isso só faz parte do processo de quem você vai ser. Porque se isso não te matou, serviu para te deixar mais forte. Você está entendendo? Então, assim, não é pelo que aconteceu com você, mas é com o que você vai fazer com o que aconteceu com você. Se você vai carregar isso como uma verdade absoluta, que você nasceu pobre e vai morrer pobre a vida inteira. E pobre não tem o sentido de condição financeira. Pobre é falta de produtividade. Tá? Quando você lê pobreza, é justamente sobre falta de produzir algo. Né? Então, quem é pobre é porque não está produzindo algo. Quem é pobre de espírito, né? Deus fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão. Né? Então, entramos aí numa situação de entender que somos dependentes de Deus. E por isso a pobreza de espírito. Por não conseguir gerar sozinho algo, mas que nós temos que edificar o nosso espírito em Deus. Então nós somos pobres de espírito, nós temos que ter essa ligação, porque não conseguimos produzir isso sozinho. Está entendendo? Então, assim, não acredite no teu passado como uma verdade. Existe uma lei, eu totalmente contra essa lei, a tendência de terminar errado,
E não é assim. Porque se fôssemos olhar assim, não teríamos motivo para estar lutando dia a dia em santificação para buscar a Deus. Sabe por quê? Porque nós já começamos errado. Começamos com o corpo de pecado, né? Então, se fosse olhar por essa história, se for olhar por isso, nós realmente não teríamos condições de ir para o céu. Porque se tudo que começa errado termina errado, então não teríamos como terminar certo. Né? Salomão ele falou sobre isso. Né? Melhor é o fim do que o começo. Se fosse o contrário, ele foi o homem mais sábio da terra e ele entendeu através da história dele, da caminhada dele, que ele começou bem, mas o final da história dele, você começa a ler, né, toda a história de Salomão, vai para Eclesiastes, você vai vendo algumas reflexões dele sobre a vida. E ele fala assim, é melhor o fim do que o começo, porque não adianta você começar bem e terminar mal. Né? Não adianta você começar a tua história legal e terminar sem a salvação, terminar de uma forma horrível. Né? Pelo contrário, podemos até começar mal, né? Mas temos que terminar bem. Né? Então eu convido você a refletir sobre isso, né? Que você possa proferir palavras de bênção, que você possa realmente trazer palavras que vão edificar a vida das pessoas, que você possa trazer palavras para você, para dentro da tua história. Você começa a olhar para dentro de você, porque como que se reprograma uma situação? Claro que tem algumas coisas que são mais difíceis, né? Tem um certo processo para que aconteça, mas existem crenças limitantes que são muito fáceis de se resolver, né? Quando você vai fazer uma terapia com um psicólogo, né, com um coaching, com alguém, né, que entende das ferramentas de PNL para reprogramar isso, que é o que Paulo falou lá sobre renovar a mente, né? Claro que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele age na nossa vida, né, reprogramando, reconstituindo, né, as más experiências. Mas eu entendo que se Deus ele está nos dando toda essa, decifrando tudo isso que já tem na palavra de Deus, e ele nos dá técnicas para isso acontecer, nós temos que usar, nós temos que trazer isso para a nossa história. Né? Em vez de você falar que você tem uma memória ruim, eu já falei isso muito, e hoje eu mudo isso, porque se a palavra tem poder, a Bíblia diz que se as nossas palavras têm poder para abençoar e para amaldiçoar, então por que eu vou ficar me amaldiçoando? Né? Por que eu vou falar que eu tenho uma memória ruim, que eu não sei, que eu não consigo? Não. Eu falo assim, não, eu tenho uma memória boa, eu só preciso exercitá-la. Né? Eu não sou ruim para aprender as coisas, eu só não achei a forma com a qual eu tenho uma facilidade para aprender. Sabe? Então a forma como nós lidamos conosco mesmo, com a gente mesmo, vai mudar se nós vamos alcançar ou não. Sabe? Então, em vez de você falar que você não sabe, que você não que você não sabe, mas que você não tem tendência para ser, fala, não, eu tenho sim. Né? Eu posso, eu consigo, eu vou conseguir, eu vou dar certo, vai dar certo, meu casamento vai ser bom, né? Meu emprego vai ser bom, minha empresa vai deslanchar. Né? Usa a tua palavra, usa as palavras da sua boca para abençoar a tua própria história. Né? Não fique esperando o pastor vir e trazer uma profecia, o profeta de lá, de cá, chegar e falar e trazer essa profecia. Não, você pode ser o profeta da tua história. Você pode profetizar sobre a tua própria história, porque as suas palavras têm poder. Né, porque nós podemos proferir palavras de bênção sobre a nossa história. Né? Então, essa palavra que eu queria trazer para você hoje, né, para que você pudéssemos refletir sobre tudo isso. Né, que você possa, a partir de hoje, não fale que você é um fracassado, como uma fracassada, mas fale, não, eu estou passando um momento, mas a vitória já está pronta, a vitória já está certa, porque Cristo venceu por mim. Né? Comece a proferir palavras realmente de conduta para você. Troque as falsas verdades pelas novas verdades de Cristo. Né? Quando fala sobre PNL e reprogramação, é justamente isso, é você trocar uma coisa pela outra. Quando Paulo fala sobre renovar a mente, é você esquecer das mentiras do passado e viver as verdades de Deus, viver as verdades de Cristo na tua história. Então eu quero te incentivar a todos os dias, em vez de você falar que o seu filho não presta, que a tua mulher não presta, que não sei quem não serve, não, fala não, ele é uma bênção. Ele só ainda não chegou no ponto que deveria chegar, mas ele é uma bênção, ela é uma bênção. E agregue na vida das pessoas para que elas possam ser pessoas melhores, para que você possa ser alguém melhor na vida de alguém. Seja a resposta de oração de alguém, né? Ajude a mudar a história de alguém. Né? Comece primeiro arrumando a tua história, né? Ressignificando os teus traumas, os teus problemas. Né, para que daí você possa ajudar alguém. Seja uma pessoa sarada, para que você possa ajudar a vida de alguém. Mas abençoe as pessoas que você puder. Se você estiver com alguém na tua casa, eu quero que você abençoe a vida dela. Fala, olha, eu profetizo sobre a tua história, eu abençoo você, porque você não é o que você diz que você é, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Nunca se esqueça disso. Você é a imagem e semelhança de Deus.
Acredite na verdade de Deus. Acredite que Ele é verdade para você, sabe? E essas verdades vão realmente acontecer na tua história. Essas verdades elas vão se incutir na sua mente ao ponto de realmente acontecer. Que o que é fé? A fé é você acreditar em algo que não existe. É você proferir, profetizar, acreditar que Deus ele é suficiente para poder fazer essa realidade acontecer em você. Sabe? Então é você acreditar. Não adianta você ter fé e falar assim, não, eu vou orar para que Deus te curar, mas eu não tenho certeza se vai curar, viu? Sabe? Você já, através de uma palavra boba, você já acabou de acabar com todo o milagre. Né? Porque tem que ter fé dentro de você. Dentro de nós tem que haver fé, tem que haver uma confiança de que Ele é fiel e galardoador para honrar aqueles que o buscam. Então eu quero que você ore comigo agora. Né? E que você realmente acredite que Deus ele é suficiente capaz. Porque Ele é Deus. E se Ele te colocou nessa terra, Ele tem um propósito através de você. E você pode sim. Porque Ele pode usar a tua vida. Você pode suportar qualquer coisa. Porque Ele é a tua força. Você pode alcançar qualquer projeto. Porque Ele é o Senhor dos projetos. E se você tem um sonho, tenha certeza que você pode alcançar Ele. Esqueça das palavras, sabe, contraditórias. Você não vai, você não é, você não consegue. Não. Cristo falou. Se Cristo morreu na cruz por mim, Ele morreu por você também. E não foi para a gente ficar aqui passando de bobo na terra, não. Foi justamente para que a gente pudesse fazer a diferença na nossa geração e voltar a morar no nosso lar com Deus. Tá bom? Vamos orar, quero orar com você e que a partir de hoje você possa proferir palavras de bênção, palavras de vitória sobre a tua história, sobre a história da tua casa e sobre a história dos que estão ao seu redor. Amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, por essa palavra que o Senhor nos dá. Deus, quem sabe por muitas vezes, né, os meus irmãos, eu mesmo acreditei em mentiras que foram faladas ao longo do meu crescimento, da minha história, por tantas e tantas pessoas. Pessoas que, quem sabe, frustradas, que tiveram traumas, tiveram tantos problemas e acabaram também sendo desiludidas, né, e elas acabaram passando isso para frente. Mas Deus, em Ti, na Tua palavra, eu sei que o Senhor pode me fazer chegar a altos lugares. Eu sei que a Tua palavra pode me levar a lugares altos, Deus querido, como eu nunca imaginei. Não para a minha glória, não para aqui um engrandecimento pessoal, mas porque o Senhor tem um propósito através das nossas histórias. Porque o Senhor tem algo a fazer através da minha vida, através da vida dos meus irmãos que estão assistindo agora esse culto, esse momento, essa palestra. Alguns que estão olhando, Deus querido, esse estudo e tentando entender o que está acontecendo. Mas para essas pessoas, para todos que estão tendo essa oportunidade de ouvir isso, o Senhor tem um propósito através de cada um de nós. E não é aquelas crenças limitantes que foram colocadas desde a infância, dizendo que não pode, que não vai dar, que não vai ser, porque em Ti nós podemos. Porque a Tua palavra diz que o Senhor tem os melhores pensamentos ao nosso respeito. E se nós chegássemos ao Senhor, orássemos ao Senhor, o Senhor iria nos ouvir. E nós queremos que o Senhor está ouvindo a nossa oração neste momento. A oração dessa pessoa que, quem sabe, está chorando agora, porque ouviu a vida toda que não poderia, que não conseguiria. Mas o Senhor assina embaixo dizendo que você é um vencedor, que você pode qualquer coisa, que você tem condições de alcançar as mais altas, ricas bênçãos do céu. Sabe, não só para viver bem na terra, mas para dar condições, para dar estrutura a alguém, para que esse outro alguém possa também entender que ela também pode alcançar, que ela também pode viver e que ela também pode ser a pessoa que o Senhor sonhou que nós seríamos ser. Pai, muito obrigado. Repreendo agora toda a palavra de maldição lançada contra essas pessoas, contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos, contra a vida das pessoas que estão vendo esse vídeo agora. Pai, muito obrigado. E que as Tuas verdades estejam realmente estampadas no nosso coração, na nossa mente, como as verdades de Deus, como as verdades realmente que tem que acontecer e que tem que ser manifestadas na nossa mente e na nossa história. Que quando nós pensarmos em uma dificuldade, a nossa mente venha acessar essas verdades, as verdades do Senhor, de que nós podemos, de que nós somos e que nós seremos, para a glória do Senhor. Pai, muito obrigado. Eu abençoo os meus irmãos em nome de Jesus e que nós possamos ter experiências com o Senhor por onde nós andarmos. Seja dormindo ou acordado, que nós possamos ter experiências contigo, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Fiquem em paz, queridos. Deus abençoe vocês e no próximo de Encontro na Palavra nós vamos aí ter mais assuntos. Provavelmente nós vamos começar a falar sobre arrebatamento, salvação, né? Para você que tem dúvida de como isso acontece, de como a palavra trata sobre isso. Então nós vamos começar a falar sobre isso aí no próximo De Olho na Palavra. Tá? Então compartilhe esse vídeo, compartilhe aí as notícias, as novidades, que estamos juntos aí para somar para a glória de Deus e para fazer a diferença na história de outras pessoas. Amém? Fiquem em paz e Deus abençoe vocês em nome de